Os países da América do Sul são constantemente conhecidos por suas populações densas e calorosas e pelo modesto estilo de vida latino. Devido a esses e muitos outros fatores, como a corrupção, podemos observar facilmente um aumento no crime e no caos nessas regiões. No entanto, em meio a esses países sul-americanos, existe uma nação pacífica e próspera, com uma população notavelmente pequena e, consequentemente, uma renda per capita mais alta. Este país é particularmente bem reconhecido no mundo dos esportes, tendo sediado e vencido a primeira edição da Copa do Mundo. Além disso, nomes de importantes jogadores de futebol são lembrados, como Luís Soares, Diego Forlán e Edinson Cavani, sendo fortes exemplos que representam essa nação. Este pequeno lugar está localizado na parte sul das Américas e, apesar de sua pequena aparência de uma perspectiva global, cobre um vasto território de 176 mil quilômetros quadrados. Também podemos dizer que essa área abriga apenas 3 milhões e 500 mil pessoas. Considerando a população de outros países neste continente, esta nação é a que hospeda o menor número de pessoas, perdendo apenas para as Guianas e o Suriname. Nesse sentido, o Uruguai parece substancialmente atraente para aqueles que não gostam de lugares densamente povoados. Lembre-se de que lugares menores, como Bangladesh, com seus 148 mil quilômetros quadrados, abrigam uma impressionante quantidade de mais de 169 milhões de indivíduos, um número expressivo e muito maior que o de nosso vizinho. Seu nome deriva das antigas línguas dos nativos sul-americanos. Acredita-se que a palavra Uruguai seja uma combinação de duas palavras guaranis, ur, que significa pássaro, e guai, que significa rio ou água, o que pode ser aproximadamente traduzido como Rio dos Pássaros. O país tem uma bandeira que simboliza fortemente sua história, valores nacionais e independência, representada pelo Sol de Maio, o deus do sol Inca Apu Inti, que você certamente também viu na bandeira argentina. Curiosamente, a pessoa que a desenhou não é outra senão o primeiro presidente do país, Fructuoso Rivera. O Uruguai é frequentemente referido como a Suíça da América do Sul. Isso se deve ao fato de que, apesar da desigualdade econômica e das dificuldades em muitos outros países vizinhos do continente, o Uruguai mantém a estabilidade e uma economia resiliente, destacando-se em muitos aspectos quando comparado. Consequentemente, as disparidades de renda entre seus cidadãos não atingiram níveis extremos e o país valoriza seu povo. Por exemplo, se você tem funcionários trabalhando ou se trabalha 8 horas por dia, pode agradecer ao Uruguai, pois foi o primeiro país no mundo a introduzir e legalizar a jornada de trabalho de 8 horas. E acredite, antes dessa regulamentação, era muito pior. Da mesma forma, as mulheres no Uruguai receberam o direito de votar e se candidatar a cargos em 1917, antes de muitos países desenvolvidos do mundo. Além disso, o país tem uma das mentalidades mais liberais a nível mundial, com o casamento entre pessoas do mesmo sexo sendo completamente legal e, além disso, o uso recreativo de maconha também é permitido para cultivo e uso pessoal pelos seus cidadãos. Assim como não há predominância religiosa, a educação religiosa não é oferecida nas escolas do país. De fato, é o país menos religioso da América do Sul e um dos poucos lugares no continente onde a eutanásia ou o suicídio assistido são legalizados. Com todos esses fatos, para muitos seria fácil deduzir que esta nação é um caos completo generalizado. No entanto, na realidade, este é o país mais pacífico da América do Sul e o menos corrupto de todas as Américas, perdendo apenas para o Canadá e ficando à frente de países europeus como Portugal, Itália e França. A estabilidade política atrai cada vez mais pessoas para o Uruguai, como brasileiros e argentinos. A capital, Montevidéu, é o coração do Uruguai, servindo como um ponto turístico crucial. Embora não seja tão popular como destinos turísticos mais conhecidos em outros países, esta cidade oferece uma variedade de atrações e experiências para os visitantes. Com uma população de cerca de 1.500.000 habitantes, isso significa que quase metade da população do país reside aqui. Situada na ponta sul do país, é a terceira capital mais meridional do mundo, atrás apenas das capitais da Austrália e da Nova Zelândia. É possível sair de Montevidéu e chegar à vizinha Argentina de balsa em uma viagem de pelo menos 3 horas,
custando entre 50 e 60 dólares, dependendo da empresa e da época do ano que você escolher. Se examinarmos o Uruguai em mais detalhes, podemos ver que faz fronteira com o Brasil e a Argentina, e houve fortes relações históricas e disputas entre ambos os países em seu passado, que tinham interesse no território das Pampas por sua localização estratégica e rota comercial. Curiosamente, essa região cisplatina foi uma vez uma província do Império Brasileiro, que logo terminou após a independência uruguaia. Se fosse um território brasileiro até hoje, seria o estado com o PIB per capita mais alto do país. Ao longo dos anos, o Uruguai se desenvolveu enormemente e, se você observar a vida diária das pessoas, é fácil ver que elas vivem uma vida muito boa e pacífica. Os uruguaios são pessoas de mente aberta e amigáveis, além de muito calorosas. Se você deseja uma boa conversa, eles não hesitarão em falar sobre interesses comuns, tornando sua viagem mais emocionante e apresentando o país da melhor maneira possível. Portanto, não hesite em conhecer novas pessoas no Uruguai e se comunicar com elas, pois a maioria também terá um relacionamento sério com você, especialmente as mulheres, que parecem ser mais receptivas. O Uruguai normalmente não exige vistos de vários países, tendo uma política de entrada bastante liberal para turistas de muitas nações, onde você pode entrar e sair livremente com seu passaporte, a menos que esteja vindo de um lugar com relações diplomáticas extremamente desfavoráveis. Com isso, assim como no sul do Brasil, o interior do Uruguai também carrega a cultura gaúcha das Pampas. Eles são mestres do cavalo, vivendo ao lado de florestas e áreas úmidas, levando uma vida simples, sem as complexidades da modernidade, tendo uma forte relação com churrasco, erva mate, música e danças que se originaram nessas planícies herbáceas da América do Sul, permitindo-lhes continuar com suas habilidades ancestrais e rica cultura ao longo do tempo. E apesar de a língua oficial ser o espanhol, no território uruguaio é comum, perto da fronteira com o Brasil, encontrar falantes de português, com muitos uruguaios aprendendo português até mesmo nas escolas. Como ambos os países fazem parte do Mercosul, isso facilita a troca e a integração de brasileiros no país vizinho. Nos últimos 70 anos, o país tomou a Suíça como modelo e passou por um processo de renovação. Essa renovação durou até os anos 90, transformando o Uruguai em um dos países mais habitáveis e modernos do planeta. A própria taxa de homicídios do país é menos da metade da taxa do Brasil. E para ser mais justo, mesmo se você disser que o Uruguai é pequeno comparado ao Brasil, se o compararmos com o estado de Alagoas, com quase a mesma população, a taxa de homicídios no estado brasileiro é 3,5 vezes maior que no Uruguai. O Uruguai se tornou um refúgio seguro para o turismo, também tendo comércio e uma rede de negócios que se estende até a China, exportando algumas das melhores carnes e lãs do mundo. Há praticamente 4 cabeças de gado por habitante em todo o território. Além disso, o setor de tecnologia e serviços também se destaca, com cassinos e jogos de azar permitidos no país e constituindo uma alta arrecadação de impostos para o governo. No entanto, meus amigos, depois de todos esses elogios, vocês podem se surpreender ao ouvir sobre o salário mínimo e o poder de compra. Apesar de ter o segundo salário mais alto da América Latina, em torno de 21 mil pesos uruguaios, equivalentes a cerca de 540 dólares ou mais de R$ 2.600, nem tudo é perfeito. Seu poder de compra ainda é menor que o do Brasil, com o custo de vida sendo mais alto que o dos brasileiros. Ainda mais quando olhamos para cidades mais caras como Punta del Este, também chamada de Mônaco Uruguaio, um dos cartões postais do país, com suas praias luxuosas, cheias de estrangeiros de alta renda, ostentando suas mansões, carros esportivos e iates. E apesar de se modelar após a Suíça, o Uruguai ainda fica atrás da Europa em termos de renda, com uma alta inflação pairando em torno de 88% e um custo de vida médio incrivelmente 60% mais alto que o do Brasil, superando até mesmo cidades como São Paulo, que já é uma cidade cara. Por curiosidade, existe uma comparação chamada Índice Big Mac e, como o nome sugere, compara os preços do sanduíche mais caro do McDonald's em cada país do mundo. Note que, surpreendentemente, o Uruguai ocupa o 3º lugar, perdendo apenas para países como Suíça e Noruega, com um valor de 7 dólares ou R$ 35 por um único Big Mac sem acompanhamento.
Se fizermos uma visita rápida ao seus mercados, notamos que os altos preços se repetem. Um simples pó de café pode custar mais de R$ 55. O famoso pão de forma custa R$ 5. Uma barra de chocolate facilmente supera R$ 30. E se você gosta de peito de frango para a proteína, prepare sua carteira, pois não o encontrará por menos de R$ 6,60. Embora a água não seja negada a ninguém, o Uruguai a nega, com uma garrafa de 5 litros de água mineral custando R$ 30. E, infelizmente, esses preços absurdos também são encontrados em produtos de higiene, cosméticos e medicamentos. Não é fácil viver com esse alto custo de vida. O apelo do país para turistas estrangeiros aumentou o custo de vida no Uruguai entre todos os países da América do Sul, recebendo mais pessoas do exterior do que o número de habitantes uruguaios. Isso poderia ser descrito como o lugar mais caro para se viver. E atividades simples, como sair para comer um lanche em um lugar comum, podem ser bastante caras e desanimar os residentes locais. Portanto, dependendo da qualidade do que você come, para cada refeição simples, você pode precisar destinar cerca de R$ 75 em média. Além disso, entre os homens, a taxa de suicídio é 3 vezes maior do que no Brasil, principalmente entre os idosos e adolescentes, sem perspectivas de vida, por várias razões. E mesmo que muitos acreditem que esse fato se deve ao Uruguai ser menos religioso, considere a Lituânia o país mais cristão da Europa, que tem uma taxa mais alta que a do Uruguai. Deixando os preços de lado um pouco e visitando suas ruas, é possível ver a forte cultura latina. É bastante natural ver 2 pessoas dançando tango, assim como na Argentina, além de encontrar muitos músicos de rua. Quando a noite cai, você pode testemunhar vários lugares vibrantes, cheios de pessoas alegres com o verdadeiro DNA do povo latino-americano. Além disso, os prédios no centro da cidade se assemelham à arquitetura clássica espanhola e portuguesa, em meio a edifícios modernos, dando à cidade uma atmosfera histórica. Há algo bastante positivo também sobre a costa do país. Com praias totalmente abertas ao público, é possível acessar as praias de águas cristalinas e parques facilmente, fazendo longas caminhadas à beira-mar, contando também com um sistema de transporte eficiente e uma infraestrutura desenvolvida. Este é verdadeiramente um país de liberdades, com seus cassinos e leis mais liberais, com raras ocorrências de roubo e mais confiança entre seus cidadãos serenos, o que também se reflete em sua baixa corrupção. Em geral, o Uruguai não é um país para todos que desejam viver, e seu custo facilmente supera algumas partes da Europa, o que parece irracional para muitos, mas ainda é um paraíso de férias. Claro que este país tem seus problemas. No entanto, quando comparado a outros no continente sul-americano, parece mais próspero, com menos problemas que assolam os países latinos, como a corrupção, sendo mais honesto e pacífico. Podemos dizer que, em termos de direitos dos cidadãos e segurança, realmente se assemelha à Suíça da América do Sul. Convido você a estender sua jornada conosco para outro canto do mundo. Assista a este vídeo que está aparecendo na sua tela. Vejo você lá!